Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais uma edição do Cotidiano para todo o Brasil, diretamente dos estúdios da Rede NGT, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou o Rafa Braga e agora, diariamente, eu vou levar notícias que fazem parte do seu cotidiano. E hoje eu recebo a Fernanda Marques. Vou falar, não ia falar, mas a Fernanda é minha amiga, gente, há muito tempo. A nossa produção fechou e eu não sabia que você ia vir no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. A Fernanda, que é nutricionista, conta o seu histórico inteiro de nutrição, que você é nutricionista o quê? Na verdade, assim, eu me formei pela UFRJ, né? Então, comecei lá e desde então eu estou me especializando em ortomolecular, fitoterapia, nutrição clínica em geral e pretendo fazer a pós de esportiva. Incrível. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Você tem dúvidas que fazem parte do seu cotidiano? Envia pra gente aqui, ó, pro comunicação@redeng.com.br, que a nossa produção vai lá, vai ver sua mensagem, vai te responder e vai procurar o profissional responsável para tirar todas as suas dúvidas. E hoje, o assunto, eu acho que faz parte do cotidiano de todo mundo, que é a boa alimentação no inverno. Não tem como. Me salva de alguma forma. Eu vou fazer algumas perguntas para você, você vai me tirando, você vai englobando para que o telespectador se informe de fato, porque é muito difícil você manter uma alimentação, entre aspas, saudável no inverno. A primeira pergunta, Fê, que eu te faço é a seguinte: é normal sentir mais fome no inverno? É bem comum. Na verdade, assim, o corpo, ele gasta mais energia justamente para manter a temperatura corporal. Isso é um mito, já começa o programa, isso é um mito geral. Todo mundo acha que só porque você tá transpirando aqui, ó, tá escorrendo o seu corpo inteiro, que você tá... Como é que se fala? Gastando você mais calorias. mais calorias. É mentira? Na verdade, assim, o inverno a gente tem um jeito de gastar mais calorias, só que para manter a temperatura corporal. Geralmente o suor é mais mesmo no verão, que aí a gente mantém a temperatura corporal através do suor, eliminando a própria água. Só que no inverno, justamente por ter essa perda maior para manter a temperatura corporal, o ideal seria que a gente utilizasse isso ao nosso favor. Só que o que normalmente acontece? A gente utiliza isso de um jeito não tão legal, que é buscando alimentos mais calóricos, justamente para repor, entre aspas, essa perda que a gente está tendo pela temperatura mesmo corporal. Então, não é mito, as pessoas de fato, elas engordam mais no inverno do que no verão? Elas têm essa perda calórica que poderia ser um aliado, só que na verdade engordam por conta das opções que tem. Muitas comidas típicas de festivais, da própria festa junina. Festa junina, e nessa época é o que é ter chocolate, é fondue, exatamente, é sopa e nada é light. exatamente. É impressionante. No verão que a gente tem sucos, que a gente tem frutas, verduras, que eu vou tratar isso aqui, até daqui a pouco aqui no nosso programa, as pessoas substituem por alimentos completamente com bacon e quente e que tem queijo. Exato. Entendeu? Então, de fato, as pessoas engordam mais no verão. Engordam no inverno, porque o que acontece? Perdão. Geralmente elas buscam mesmo essa caloria na comida. Só que é justamente isso que a gente tem que entender e mudar a nossa rotina para fazer essas substituições saudáveis, porque tem sim substituições saudáveis que dá para fazer no inverno. Sim. E usar esse inverno como nosso aliado. Então, já que a gente está tendo uma perda para manter a temperatura corporal, por que não aumentar junto com o exercício físico, com a própria alimentação? O nosso corpo, ele informa que a gente tem que comer para manter a temperatura corporal, ou o inverno ele deixa a gente um pouco mais comilão? Na verdade, é a junção das duas coisas. Tem esse gasto calórico que é do próprio organismo, ele mesmo é fisiológico, ele mesmo vai ter um gasto maior e, consequentemente, você vai sentir mais vontade de comer. Só que também tem essa questão psicológica. Você tá debaixo do edredom. Exatamente. Você tá com aquele filmezinho, quentinho. Aquele filmezinho que já passou 15 vezes na televisão, você vai querer comer alguma coisa. Exatamente. Então você fica um pouquinho mais preguiçoso. Sim. Normalmente as pessoas botam o despertador para despertar várias outras vezes e dormem um pouco mais. Nossa. É verdade. Então, não fazem o café da manhã, que é uma refeição extremamente importante. Então, tudo isso é sempre essa rotina e esse conjunto que fazem as alterações serem maior. Entendi. E, consequentemente, a pessoa acaba engordando. Moramos num país tropical. A musiquinha já falava isso. Principalmente no Rio de Janeiro, o nosso verão ele é muito agressivo. Nós chegamos a temperaturas de aproximadamente 45 graus, sensação térmica que ultrapassa 50 graus. E nós transpiramos muito, nós ficamos muito cansados. E a água é uma grande aliada no verão. Nós bebemos muita água,
porque o lábio resseca muito, você fica com aquela a garganta seca, você se hidrata muito no verão. No inverno, isso é completamente o oposto. Eu vou fazer uma junção que você vai entender. No inverno é completamente o oposto. Eu, por exemplo, agora em julho, nessas temperaturas frias, eu não sinto vontade de beber água. Eu passo a duvidar o dia inteiro sem beber nenhum tipo de líquido. Talvez no almoço, um suco, mas a água, de fato, eu não lembro de beber. Só que, ao mesmo tempo em que a gente não bebe tanta água, a gente sente mais vontade de ir ao banheiro. Por exemplo, nas madrugadas é normal que as pessoas elas possam ir mais ao banheiro para fazer xixi, essas coisas, ou não? Acordam mais para isso. Na verdade, assim, o que acontece muito comumente nessa época do inverno é que as pessoas substituem a água pelo chá. Só que o que acontece é que muitos chás têm poder diurético. Então, você já não está consumindo a água adequadamente, justamente por isso, por essa falta de vontade que realmente no inverno as pessoas sentem menos vontade. Já toma um chá que aumenta esse poder de diurese, então você fica com uma eliminação de água maior. Então, realmente, essa frequência, a ida ao banheiro é mais frequente. Então, acontece justamente ao inverso, a gente perde muito líquido ao invés de conseguir manter, que justamente a quantidade, na verdade, é a mesma, tanto para verão quanto para inverno. A média de 2,5 litros por dia. Tem que se manter essa hidratado, quantidade. Com certeza. Entendi. Mas o nosso corpo ele não perde tanta água quanto no verão. Não perde tanta água. Então, consequentemente, a gente vai mais no banheiro por conta disso. Porque como a gente tem a ver isso, como a gente não transpira, a gente urina mais, ou estou viajando completamente? Não, na verdade, assim, até tem. Só que é mais por conta dessa questão dos próprios chás. Porque a água em si, a gente não tem a perda pelo suor, que foi como eu te falei, Sim. que no verão a gente tem essa perda para manter a temperatura Total. corporal. No inverno já não é tão frequente, então realmente a nossa eliminação é mesmo pela urina. Pela urina. Exatamente. Entendi. Vamos lá. Agora, é uma coisa que eu amo falar. Que eu sou vegetariano. A minha vida, minha filha, é sofrida. Então eu busco, por exemplo, em um alimento, satisfazer todas as minhas vontades, que é o chocolate. O chocolate, na minha opinião, é o grande protagonista do inverno. Você pensa em inverno, eu acho que você já pensa em chocolate, em diversas formas. Na barra, derretido, no próprio fondue, como brigadeiro. Só que ele é muito calórico. Não tem como. Como que eu faço, Fernanda, então, para conseguir equilibrar a minha vontade de comer, saciar aquele desejo, aquela vontade de comer chocolate, que é de fato algo super normal no inverno, você querer comer um chocolate, um brigadeiro, e não engordar ao mesmo tempo? Exatamente. Na verdade, o indicado é sempre o maior teor de cacau possível no chocolate, de 70% para cima. Por quê? Tá? O que tem na maioria? Exatamente. O cacau ele tem propriedades incríveis, inclusive antioxidante, tem flavonoides, então é super benéfico pra gente mesmo, no nosso organismo. Mas naquelas barrinhas que nós consumimos, não tem 70% de cacau? Já tem algumas marcas que têm 70%. Tá, mas essas convencionais têm mais o quê? Normalmente tem bastante gordura, eles acrescentam o leite para dar uma cremosidade maior, que é o famoso chocolate ao leite. Então isso tudo, além das calorias, vai estar mascarando o benefício todo do cacau, que é realmente o ponto-chave do chocolate que é e o benefício. Entendi. Entendeu? Então, você recomenda que no inverno, então, a gente procure chocolates que tenham o maior teor possível de cacau. Funciona também eu buscar as versões diet, light das coisas ou não? Na verdade, isso vale é um conceito bem legal, porque na verdade as pessoas não sabem muito bem diferenciar o que é a definição de produto light e produto diet. O que é isso? O produto light, por definição, ele é o produto que tem menos 25% de algum nutriente. Então ele pode ter... Light. Até benéfico? Pode ser. Dependendo do que estiver retirando. Entendi, mas esses 25%, vamos supor, ele retirou uma propriedade incrível, mas ele retirou 25%. Ele é light do mesmo jeito? Na verdade, ele é light de determinado nutriente. Até 25%, entendeu? Ele não é light no conceito de saudável. Ele é light porque ele retirou o nutriente que poderia ser benéfico. Exato. Ou maléfico, no caso. Ou maléfico. Por exemplo, 25% menos calorias, 25% menos sódio. Então, são benefícios que ele vai estar dando pro próprio consumidor, mas que, de repente, não é um ponto tão saudável quando ele acrescenta outro tipo de produto. Sim. É o que acontece
acontece muito no diet. O diet, o que é que eles fazem? Eles retiram, por exemplo, açúcar, geralmente, mas também pode ser outro produto, e acrescentam alguns outros nutrientes, muitas vezes é a gordura, e aí acaba que o produto não fica tão saudável, porque eles têm que manter a consistência e o mesmo sabor, um sabor mais parecido do original. Então, no produto diet, por exemplo, para quem não tem essa restrição de açúcar ou de outro nutriente que ele esteja retirando totalmente da composição, não tem por que você procurar esse tipo de produto, porque na verdade eles podem estar acrescentando outros ingredientes que não são tão benéficos. Entendi. No inverno, eu particularmente, eu substituo o meu café da manhã, eu não sinto tanta fome no café da manhã, mas mesmo assim eu substituo o café de fato, por um chocolate quente. Isso prejudica ou atrapalha? Porque nós, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu não conheço ninguém, nenhum dos meus amigos, você, inclusive é minha amiga, do nosso ciclo, eu não conheço ninguém que faça o chocolate quente de fato. É o achocolatado. Sim. Como é que funciona essa substituição no inverno? Até porque também no inverno, no verão, muitas pessoas também deixam de tomar café para beber o suco. Mas o fato agora é o inverno. Como que você encara essa substituição do café para o achocolatado quente? Na verdade, toda substituição tem um pró e um contra. Depende muito da sua rotina e da sua alimentação no geral. Não dá para avaliar muito especificamente isolado. Só que, por exemplo, no caso do chocolate quente, o ideal é você substituir o leite, por exemplo, integral pelo desnatado, ou no próprio caso do achocolatado, já existem achocolatados no mercado que são orgânicos, que são sem açúcar. Então é sempre buscar a melhor opção. Tá? A gente não vai, claro, viver numa bolha dentro, isolado do universo, mas, claro, buscando sempre a melhor opção. Então, e existem lojas especializadas com esses tipos de produtos, como o leite, esse chocolate, como você falou, é orgânico? Orgânico e sem açúcar. Já existe o achocolatado, aí vem aquela questão do cacau. Eles aumentam o teor de cacau, então ele é ainda mais benéfico e não tem o açúcar. Porque esses achocolatados industrializados têm muito açúcar. Você muito bebe açúcar, você não bebe chocolate, você sente mais o açúcar. Bom, eu vou para um rápido intervalo comercial que a diretora já está me chamando aqui. Só que na volta nós vamos tratar de um tema que particularmente eu acho muito interessante, o consumo de bebida alcoólica, que aumenta consideravelmente no verão, e tem uma das bebidas alcoólicas que é de fato a protagonista, mas só depois do intervalo comercial. Eu vou para um rápido intervalo comercial, porque a Fernanda hoje faz parte do nosso cotidiano. A gente volta já já.